Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná. Nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina, de onde eu gravo, e em São Mateus do Sul pelo canal 10 VHF. Sejam todos bem-vindos a este espaço cultural que nesta semana mostra uma viagem ao passado por meio da exposição em homenagem a Claro Gustavo Jansson, que faz parte inclusive das comemorações alusivas ao centenário de Porto União. E para isso, um bate-papo super legal com Irene Kretschek, que vai ajudar a gente nessa viagem. Um instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, dando início ao primeiro bloco, uma satisfação reencontrá-la, amiga Irene. E que bom. Nós vamos iniciar, antes de falar do fotógrafo, claro, Gustavo Jansson, acho que falar da Rosa Maria também é importante, porque afinal de contas ela reuniu todo esse acervo, né? Certo, Rosa nasceu em Irani, é de lá, mora hoje em Pissarras. E esteve há umas semanas atrás na Secretaria de Cultura de Porto União oferecendo essa exposição que é patrocinada pelo governo do estado e encaminhado, e quem monta é a Fundação Catarinense de Cultura. A Rosa já escreveu sobre o contestado, os livros dela se dirigem mais ao público do ensino fundamental. E nessas pesquisas dela, ela teve conhecimento da família de Claro Gustavo Jansson, que tem um acervo de 2.500 fotos, e o longo trabalho que ela desenvolveu com a família foi de tal maneira, pelo jeito, agradável à família, que ela hoje é a curadora do acervo que está na mão dela. Nessa exposição aqui, ela é decorrente do livro que ela escreveu sobre a vida dele. É um livro com muito mais fotos do que texto, né? E decorrente deste livro, pelo alcance do livro e pela beleza das fotos, a Fundação Catarinense de Cultura então sugeriu a ela que se fizesse uma exposição itinerante com essas fotos, que é o que está acontecendo. Em setembro do ano passado, a exposição foi lançada em Florianópolis. Aí o primeiro município que a recebeu foi Pissarras, onde Rosa mora. Ela esteve em março em Canoinhas, e agora em abril está em Porto União e faz parte das comemorações do centenário da nossa cidade. Essa exposição aqui é bastante significativa para a gente, né? Porque afinal, Claro Jansson morou aqui durante muitos anos. A primeira esposa dele era daqui. A grande parte das fotos sobre o contestado se referem a Porto União da Vitória, então é bastante significativa para a gente essa exposição, né? E é dele que nós vamos falar um pouquinho, afinal de contas é o homenageado também com esse acervo, né? Em sua memória. E ele tem um olhar fotográfico fantástico, parece muito atual, né? A fotografia dele tem um olhar diferente e ímpar, né? As pessoas todas dizem que as fotografias são muito bonitas, né? Mais tarde, depois, a gente vai comentar um pouco sobre a receptividade, né, que está tendo essa exposição, e aí eu vou falar um pouco do que um professor de fotografia que teve aqui na exposição falou. Mas, enfim, o comentário geral das pessoas é que as fotografias são bonitas e que estão colocadas de uma forma muito bonita, né? Bom, a respeito de Claro era sueco, né? Veio com 14 anos para o Brasil. Não se sabe direito porque, na época, 500 famílias suecas vieram ao Brasil, e o primeiro lugar para onde ele foi já Guariaiva, no interior do Paraná. Alguns anos depois ele já foi para Lapa, presenciou o cerco da Lapa na ocasião, trabalhou em serrarias, olarias, na extração de erva mate, e isso deu para ele um contato muito forte com os sertanejos, tanto é que muitas fotos deles, ele retrata muito bem o sertanejo, né? Viveu em Porto União quando se casou com a primeira esposa dele, que depois veio a falecer. Mais tarde ele casou pela segunda vez com uma sueca que tinha vindo com ele no navio para cá, mas eles tinham se afastado e mais tarde ele casou com ela.
Teve 3 filhos do primeiro casamento, 6 filhos no segundo casamento, e a mais nova deles é a que detinha o acervo, que daí foi entregue à pesquisadora, né? Ele faleceu em 1954, com 77 anos, em Curitiba. E o grande trabalho dele se deu, a partir do trabalho com a fotografia, ele começou depois dos 30 anos. Né? E daí trabalhou durante, pode-se dizer, nem tanto tempo, né? Uma vez que faleceu daí, mas ele já tinha 77 anos quando ele faleceu. Agora, a amostra, além de estar bem organizada e bem disposta, né, com as suas fotografias lindíssimas, gente, você ainda tem tempo de vir, porque nós estamos exibindo na quarta-feira, então até domingo? Até domingo, na verdade a amostra estava programada até dia 22. Mas pode dizer que a gente mantenha aberto ainda no dia 23, no dia 24 ela vai ser desmontada. Uhum. Tá, mas ela foi montada de um jeito estratégico muito interessante. E, inclusive, que tem um charme todo nosso, porque o Porto União comemora 100 anos, haja vista ter existido a Guerra do Contestado, que foi o Acordo de Limites, né, o resultado. E exatamente a primeira sessão, pelo que eu entendo aqui da organização, disposta aqui, conta um pouquinho disso, né? Disso, exato. A organização é muito feliz, né, da exposição. Não sei se isso... A exposição tem esse mesmo formato em todos os lugares onde vai, mas para Porto União parece que ela foi feita para Porto União, né? Inclusive as pessoas às vezes até comentam que isso é engraçado, né? Parece que realmente é daqui, mas não, é um fotógrafo internacional, né? Que teve trabalhos publicados no exterior também, mas diz bastante respeito a essa exposição a Porto União. Na verdade, a pesquisadora dividiu a exposição em blocos, né? De uma forma assim temática para facilitar o entendimento, né? Como o fotógrafo é conhecido como fotógrafo do contestado, embora ele tenha presenciado outras guerras, né, a de 24, 30 e 32, ele é conhecido como o fotógrafo do contestado. Então, o primeiro bloco da exposição fala sobre o contestado e ali já aparece Porto União da Vitória. Mais tarde, nos outros blocos, aí então ela fala um pouco sobre a erva mate, que quando ele trabalhou durante muito tempo, né? Foi capataz da extração de erva mates, inclusive trabalhando na Argentina também, o que lhe deu assim um conhecimento daquela região muito grande. E existem também, os demais blocos se referem às construções da linha férrea de São Francisco e a de Paranaguá e sobre o rio Uruguai. Falando para fechar esse bloco, vamos falar um pouquinho, então, depois nós discorremos um pouquinho melhor a respeito dos demais, mas ele caiu meio de paraquedas na história do contestado, na verdade, até ele teve um lado militar também que acompanhou e depois um lado dos... o professor Aloysio Vitchuc já me falou para não chamar de jagunços, né, e sim de sertanejos. Sertanejos, existem alguns livros, né, que se chamam tanto de jagunços quanto também de fanáticos, né, outro termo que a gente já não gosta muito de usar, uma vez que se você conhece e lê um pouco, né, você reconhece que o que aconteceu foram pessoas que ficaram revoltadas por ter sido expulsas de um lugar que elas já moravam há muito tempo, do qual elas tiravam seu ganha-pão, né? Plantavam erva mate, né? Era realmente a extração da erva mate que as mantinha aqui, né? Aí, junto com essas pessoas revoltadas por terem sido expulsas, vieram os desempregados da linha férrea, né, que perderam seus empregos quando parou a construção da estrada de ferro. Então, na verdade, o que existia era bastante revolta, né? Agora, para fechar o primeiro bloco, das fotos do contestado, a gente vê tanto Porto União e União da Vitória de uma maneira tão histórica, né? Qual lhe chamou mais atenção? Puxa, eu vou dizer que é aquela que eu acho que já é muito famosa. Talvez seja por isso que me chama a atenção como as pessoas perguntam quem são aquelas pessoas. São os vaquianos armados, ajoelhados. Praticamente todo mundo vem aqui perguntar se aqueles eram os jagunços ou os revoltosos, era a polícia ou era o exército, afinal, quem são aqueles ali, né?
A escritora os denomina como vaquianos, que são pessoas contratadas pelos donos de fazendas para sua própria segurança, para a segurança da fazenda, né? Mas é uma foto bastante, digamos assim, que chama a atenção. Bom, gente, vamos fazer um intervalo cultural e no próximo nós vamos correr mais um pouquinho sobre a exposição e a programação do Centenário de Portunhão. Um instantinho só, estarei de volta. Pois bem, retomamos o bate-papo com a Irene Kretzschek, que é a coordenadora na cultura de Portunhão e também coordena aqui esse espaço fantástico aqui, que nós já abrimos esse segundo bloco falando da aceitação. Eu fiz a conta ali e me espantei com o número de pessoas. Então, eu acho assim bem feliz. Na média, nos 10 dias de exposição, a gente teve uma média de 40 visitantes por dia. Teve dias que teve 59. Então eu acho assim, para as nossas cidades que não está acostumada talvez, né, a ter uma exposição dessas permanentemente aberta, eu acho bastante bem feliz o número de pessoas. Mas exatamente, e é o gancho. Esse é um espaço que coube, né, veio a calhar, né? Esse espaço realmente veio a calhar. A gente tem na Secretaria de Cultura e Turismo um grande problema com lugar para fazer os eventos, né? Realmente, essa é uma deficiência nossa aqui na região, aqui pelo menos no nosso município, né? E aí então calhou de, há umas semanas atrás, ter sido liberado esse espaço, que é parte do Armazém 1, né? E a gente estava com essa exposição e com um problema de onde ir com ela. E assim foi, quando a gente recebeu, entrou aqui dentro, faltou fazer algumas coisas, lógico, pintamos, limpamos e tudo mais. E a princípio nos pareceu talvez até pequeno, mas aí, do jeito que foram colocados os painéis, deu tudo certo. No final, tanto o pessoal da Fundação Catarinense estava feliz e eu mais ainda, porque eu já não dormia mais. Pois é, mas como museóloga, você tem uma exposição fotográfica num espaço que bem coube, bem disposta à exposição, dentro de um armazém ferroviário, em que a linha de limite dos municípios de Portunhão e Ana Vitória está aqui do lado. Você conhece algum outro lugar que poderia ser tão charmoso assim? Nenhum. Só aqui. Nem tão charmoso e nem tão democrático. Verdade. Gente, o acesso é maravilhoso aqui, né? Todo esse pavimento aqui, o Armazém 1, a gente deveria realmente ocupar para as nossas atividades culturais ligadas ao patrimônio cultural, que é excelente. Com certeza. A outra coisa excelente que eu observei é que agora eu saio da condição de repórter e vou para a condição de cidadão, é ver a abertura, o trabalho de vocês durante o feriado, durante a Páscoa, funcionando aqui. Parabéns mesmo. Essa é uma questão, eu acho que a gente tem que pensar bem, né? As pessoas trabalham no horário normal, pode ser difícil vir, né? Apesar de estar aqui no centro, na Praça Hercílio Luz, que todo mundo passa. Todo mundo, né? Uma grande parte das pessoas passam. Mas também a gente tinha muitos feriados aí no meio, né? Então a intenção foi realmente aproveitar ao máximo também a parte turística, né? E houve muita gente de fora veio na época principalmente na sexta e no sábado de Páscoa, e eu acho que talvez isso se repita agora nesse próximo feriadão também, não é? E os horários a gente optou então por ficar até às 6 horas. E no horário do almoço, a média no horário do almoço pode parecer até estranho, mas vem de 4 a 5 pessoas na hora do almoço. Olha, eu fico muito feliz com isso, né? Isso tende a crescer, porque isso é uma repetição, a cultura se faz por meio da repetição. E falar em repetição, mas não propriamente dessa exposição, mas de outras ações tão positivas, né? Dentro também do calendário, né? Do centenário, por que não? Eu sei que você tem um trabalho também de levantamento e de organização do acervo do Museu Salustiano Costa Júnior. Me fala um pouquinho como é que está isso. Sim, desde o começo, principalmente nos 2 primeiros meses, a gente fez um inventário, né, do que consta no museu. Ele não está terminado ainda, porque a gente precisa fazer isso com um pouco mais de critério, e ultimamente daí esse tem faltado um pouco o tempo, né, para fazer isso criteriosamente, mas está quase encerrado. A gente mudou um pouco a disposição do acervo, procurou mais ir por temas, né, e fugir um pouco daquela classificação, o que é italiano, o que é alemão, o que é ucraniano, polonês, né, e procuramos focar, inclusive, é um trabalho que a gente pensa em fazer para o museu, e mais para o lado
de como a Porto União cresceu, né? Como ele se desenvolveu a partir do contestado, da ferrovia, a importância do Vale do Iguaçu, tanto para a nação indígena que estava aqui, quanto para a nossa cidade como meio de locomoção, como meio de desenvolvimento, né? A própria estrada de ferro, enquanto ela teve a sua importância, né? E mais o legado do que as etnias aí deixaram, que a gente assim vê assim bem marcante hoje na nossa população uma das coisas é a veia artística, né, literária da nossa cidade, que é enorme, como isso também até está dentro da economia da cultura. E a parte da religiosidade, que inclusive isso nos foi chamada a atenção, a mim, por professores de fora, nas igrejas, tanto católicas quanto de outros ritos, né, como as ucranianas, ortodoxas, e pela própria peregrinação à Gruta do Monge, né? Inclusive, na exposição da Guerra do Contestado, a Gruta do Monge foi transformada num tema só para si, numa exposição feita em Florianópolis e que também vai vir para cá em julho. Essa exposição só não vamos mais trazer o tema da Gruta do Monge, porque afinal a gruta está aqui, né? Mas enquanto ela foi itinerante, né, o tema foi abordado aí por fora, né? Então, e hoje a gente sabe que a peregrinação ao Monge João Maria até continua bastante forte na população, né? E para fechar mesmo o nosso bate-papo, além dessa do Monge, da gruta, tem alguma outra atração já da programação que a gente pudesse pincelar aqui? Nós estamos com os eventos programados para abril e maio. Deve sair agora no começo da outra semana ou no final dessa semana. Devemos fechar na Secretaria de Cultura a programação e aí vai ser divulgada para a população. Procuramos fazer isso de diversas formas, de modo que a gente alcance o máximo possível, né, todas as pessoas, mas eu gostaria daí então que as pessoas ficassem atentas para essa programação, né? Bom, e fazendo aqui um parênteses, né, e justificando, inclusive, e parabenizando ainda mais vocês pela programação, porque foi como um trem que vocês pegaram passando, porque a administração atual exatamente iniciou junto com o ano do centenário, então dentro do próprio ano teve que se desenvolver a programação, mas que está contemplando com toda certeza, fazendo toda a satisfação daquelas pessoas que amam a sua cidade, seu município e participam, pelo que eu quero reforçar os cumprimentos. Muito obrigada, e obrigada também a todos que vieram visitar, e convido, né, a quem não veio ainda há tempo. Com certeza até o dia 22, sábado, estaremos abertos das 9 às 18 horas, inclusive feriados, né? E durante a hora do almoço também não fecha, então sintam-se à vontade para vir, vale a pena. E obrigada a todos. Valeu. Obrigado você, Irene, e eu fico por aqui. Vocês ficam com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.